por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei. Deixa aí. Tudo entregarei. O pessoal já está chegando aqui. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego, quero ser somente teu, tão submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo, ó Cristo, a ti eu entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Tudo deixarei. Vê se aqui não consegue. Vamos ver. Amados irmãos, uma boa noite a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Agradecemos a participação dos nossos amados irmãos que já estão conosco. Agradecemos a participação da nossa filhota Renata Amorim, que está assistindo, da Viviane, da Sueli Velasco. Sejam bem-vindos. Rui Nicolau, Diácono Rui, muito obrigado. Deus abençoe sua vida. Abençoe o Diácono Adilson, que está conosco também. Agradecemos a participação desses irmãos. Cláudia Gonçalves de Souza Souto. Muito obrigado, Cláudia. Deus abençoe também a sua vida, a sua família. Agradecemos a participação de todos esses irmãos. A Mara Tavares, irmã Enedina, muito obrigado. Deus abençoe as suas vidas. Michel, obrigado, Michel. Irmã Nair e todos os seus familiares. Muito obrigado a participação dos irmãos que estão conosco aí. A Vera Inácio, Nalva Nicolau, também assistindo. Robinho, obrigado, Robinho, sua família. Obrigado
pela participação. Deus esteja abençoando Joacir, Marlene Souza Cruz. Muito obrigado. Deus abençoe a esses irmãos que estão conosco. Marcos Faria, irmã Luzinete Pinheiro, também Maria Cristina de Oliveira Nogueira. Deus abençoe a Cristina. Todos os irmãos que estão conosco nesse momento, sejam muito bem-vindos. Nós agradecemos a participação dos irmãos conosco. Nós estaremos orando nesse momento que antecede a nossa reflexão de hoje, nossa devocional deste sábado. Nós vamos orar. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos por este dia, pedindo, Senhor, que tu recebas a nossa gratidão, a nossa adoração, o nosso louvor, o engrandecimento e a glorificação do teu nome, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tu tens sido cuidadoso conosco, tens sido misericordioso conosco. Obrigado, Senhor, por cada vida, cada família, cada irmão, amigo, parentes nossos, familiares, colegas de trabalho, que porventura estejam conosco nesta noite. Senhor, tem misericórdia de nós, assiste-nos, ó Deus, na tua bondade, assiste-nos, ó Deus, com teu cuidado, com teu amor. Recebe, Senhor, a nossa devocional de hoje, recebe, Senhor, a nossa gratidão, Senhor, perdoe os nossos pecados, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, nós vamos ler um texto hoje do Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Capítulo 14, nós vamos ler os versículos 25 a 27. E diz assim, aqui sim está escrito: grandes multidões o acompanhavam e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece o seu pai, a mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Esse é o texto da nossa reflexão de hoje. Nós estaremos tratando então desta matéria tratada nesse texto. Nosso tema de hoje é os deveres de um discípulo de Cristo. Esse é o tema de nossa reflexão, de nosso devocional na noite de hoje. Os deveres de um discípulo de Cristo. Tá? Irmãos, Lucas, no seu Evangelho, ele registra uma série de parábolas, especialmente a partir do capítulo 10 do seu Evangelho. E aqui no capítulo 14, no texto que nós lemos, Jesus estava sendo seguido por uma grande multidão. Em dado momento ele se volta para aqueles que o seguiam e fala da abnegação que deve existir na vida de um verdadeiro discípulo. E nós estaremos tratando dessa questão na noite de hoje, em nossa reflexão de hoje, falando da abnegação, da dedicação que deve haver na vida de um verdadeiro discípulo de Cristo. Portanto, sobre essa questão nós queremos nos deter hoje para abordar esse tema citado, os deveres de um discípulo de Cristo. Que deveres deve ter na vida um discípulo de Cristo? Nós temos aqui, irmãos, 4 lições que nós vamos observar a partir desse texto. Tá? A primeira delas é que um discípulo de Cristo, ele deve fazer do Senhor a sua prioridade. Observe o versículo 26. O texto diz assim: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs
e ainda a sua própria vida não pode ser meu discípulo. Ou seja, se o que Cristo está dizendo aqui é que se nós colocamos qualquer uma dessas questões como impedimento para segui-lo, nós não temos condição de ser discípulo de Cristo. Ou seja, o Senhor Jesus, ele tem que ser a nossa prioridade. Quando nós deixamos de segui-lo por qualquer motivo, e aqui o texto é claro quando diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, o Senhor está falando de prioridade. Nós precisamos dedicar todo o nosso ser a Cristo. Nada pode impedir que nós busquemos a presença do Senhor na nossa vida. É isso que o Senhor está dizendo nesse texto, que se nós deixarmos de buscá-lo por qualquer uma dessas razões e outras tantas, nós não somos dignos de ser discípulo de Cristo. Então, um discípulo de Cristo deve fazer do Senhor a sua prioridade. Tá? É isso que a palavra de Deus está chamando a nossa atenção nesse momento. Tá? É preciso, então, ter ciência dessa questão e nós estamos completamente harmonizados com essa palavra. A segunda questão do texto está no versículo 27, que mostra que um discípulo de Cristo deve saber das implicações ao escolher o Senhor como sua prioridade. Quando nós escolhemos ao Senhor como nossa prioridade, isso tem implicações, tem exigências para isso. E aqui o versículo 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui o texto está dizendo que nós temos que fazer a nossa parte. A obra de Deus é árdua, é difícil, mas é possível quando nós a realizamos, quando nós buscamos com avidez, com fé, com dedicação. Nós fazemos isso com submissão, com renúncia. Então é preciso que nós tenhamos essa disposição. Um discípulo de Cristo deve saber das implicações. E a implicação aqui, o texto diz, é tomar a sua cruz e segui-lo. Aqui diz o texto: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte no plano de Deus, tomar nossa cruz dia a dia e seguir as pegadas do Senhor e caminhar na sua direção, caminhar na direção do Calvário, mortificar o nosso ego, crucificar o nosso ego, as nossas vontades, as nossas próprias prioridades pessoais, as questões que nós às vezes até gostamos, às vezes são questões até que elas não afrontam a palavra de Deus, mas quando se tratar de prioridade, Cristo é a nossa prioridade e isso traz implicações que nós devemos nos envolver com elas. Então, um discípulo de Cristo deve saber das implicações de escolher o Senhor como sua prioridade. Se nós escolhemos o Senhor como nossa prioridade, sabemos que isso tem exigências, que isso tem implicações. E aqui o texto é claro quando fala a esse respeito. Uma terceira questão, irmãos, nós temos nesse texto, que ela mostra no versículos 28 a 32, o seguinte: um discípulo de Cristo deve estar preparado para fazer a sua obra. 28 a 32 diz assim:
Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Então, ainda diz o texto: caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Irmãos, o que esse texto está dizendo é que nós temos que estar preparados, temos que buscar a presença de Deus, viver uma vida de oração, nos alimentar a cada dia com a sua palavra, para que nós estejamos em condições de perseverar. Aqui o texto está chamando a nossa atenção para a questão da perseverança. Um discípulo de Cristo deve estar preparado para fazer a obra, senão ele começa e daqui a pouco vai embora. Como o caso de Demas, que era cooperador com Paulo, e em dado momento ele abandona o apóstolo Paulo, se vai para Tessalônica, amando o presente século, se foi para Tessalônica. Foi isso que aconteceu com Demas, que era um cooperador de Paulo no início do seu ministério, tá? Juntamente com Lucas e outros. Mas, em dado momento, ele abandona a Paulo, abandona os seus irmãos e, tendo amado o presente século, diz o texto bíblico, ele se foi para Tessalônica, que era uma grande cidade, uma cidade cosmopolita, uma cidade desenvolvida, e ele para lá foi, não perseverou, não guardou a sua fé, não combateu o bom combate, não completou a carreira. Portanto, um discípulo de Cristo deve estar preparado para fazer a sua obra, ou seja, deve ser perseverante, deve lutar. A palavra de Deus, o próprio Cristo disse: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, é preciso confiar naquele que nos conduz, naquele que é o nosso Senhor, e manter perseverança na sua obra. E finalmente, irmãos, um discípulo de Cristo, ele deve renunciar a tudo quanto tem para poder segui-lo. Versículo 33 diz assim: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Ou seja, aqui fica claro o texto quando diz que nós devemos entregar a nossa vida ao Senhor, e não só a nossa vida, mas tudo. Lembre do prelúdio que nós tivemos hoje, tá? Da música, né, que nós ouvimos hoje no nosso prelúdio. Ele diz: tudo entregarei. Quando se trata de seguir a Cristo, nós temos que dar a nossa vida, o nosso coração, os nossos bens, os nossos talentos, as nossas habilidades, ou seja, tudo que somos, tudo nós devemos entregar a Cristo para poder, então, segui-lo, para ser digno de segui-lo. Um discípulo de Cristo deve renunciar a tudo quanto tem para poder segui-lo, ou seja, deixar todas as coisas, tudo que ele é e tudo que tem, nas mãos do Senhor Jesus. Portanto, irmãos, fica aqui a nossa reflexão e o desafio de hoje para a nossa vida, nós que estamos vivendo esse momento difícil de pandemia. Devemos confiar no Senhor, não devemos titubear nesse momento. Nós sabemos que há instantes em que nós ficamos de fato atemorizados, mas devemos correr para os braços de Cristo
Ele é o nosso Senhor, Ele é aquele que cuida de nós, Ele prometeu que estaria para sempre conosco, está do nosso lado, é o nosso sumo pastor que caminha conosco pelo vale sombrio, ainda que atravessemos o vale sombrio da sombra da morte, diz a palavra do Senhor lá no Salmo 23, eu estou contigo, né? Então, é preciso que nós tenhamos essa confiança. Que Deus nos abençoe, nos oriente, nos guarde, nos conduza com firmeza, com perseverança, entregando todas as coisas nas mãos daquele que tudo pode, tudo sabe e tudo faz para o nosso próprio bem. Que Deus nos abençoe e abençoe também a sua vida, você que está conosco, participando, assistindo a nossa live, participando com os nossos amados e diletos irmãos no dia de hoje. Amém. Nós agradecemos a todos os irmãos que estão conosco. Estou vendo aqui também a irmã Maria Cândida, né? Está participando também conosco. Seja bem-vinda, viu, irmã? Maria Cândida, Eliane Brandão está também assistindo e participando. Muito obrigado, né? Deus abençoe a sua vida, né? Deus esteja abençoando também Elisange que está conosco, participando também, assistindo. Muito obrigado, viu, Elisange? E todos esses irmãos que foram já citados, presbítero Adelmir, tá? Todos esses irmãos, Lídia Oliveira, obrigado, dona Lídia. Deus esteja abençoando a sua vida e seu esposo e a sua família, a todos integralmente. Deus abençoe a todos vocês aí. Ana Cláudia Vasconcelos, tá? Então, muito obrigado pela participação, tá? Deus abençoe a todos vocês. Deise Camargo, nosso irmão Hélio Santiago, tá? Todos esses irmãos que estão conosco na noite desse dia. Deus esteja abençoando muito a todos os nossos irmãos. Dona Lídia, seu Wilson, lá em Teresópolis, todos os nossos irmãos que estão compartilhando esse momento sublime da meditação na palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos dar verdadeiramente a prioridade ao nosso Senhor, entregando tudo que nós temos, a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, todos os nossos bens, tudo que temos não nos pertence, pertence ao Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Irmãos, nós estaremos orando agora. Vamos agradecer inicialmente pelo dia de hoje, esse dia que o Senhor acrescentou à nossa existência, nesse dia 25/7. Nós agradecemos a Deus por esse dia que o Senhor nos concedeu, por esse dia a mais acrescentado à nossa existência. Agradecemos também aos irmãos que foram citados, estão conosco. Vamos também orar, vamos pedir aqui pelas nossas igrejas, os pastores do nosso presbitério, os nossos enfermos, idosos, desempregados, todos os segmentos da igreja, a nossa nação, essa situação terrível de pandemia que nós estamos vivendo. Estaremos orando pelo Diego, pela Jaqueline, pela sua gravidez, a gravidez da Jaqueline, e esses irmãos, o casal aí, Diego e Jaqueline, que estão aguardando a chegada da Luísa com expectativa, tá? Nós agradecemos a Deus por essas vidas, pela vida deste casal, e também por eles estamos intercedendo para que Deus esteja abençoando a vida deles, a gravidez da Jaque, e a gente logo vamos estar, essa cordeirinha do Senhor está entre nós aí, tá? Nós estaremos orando também pelo retorno aos nossos trabalhos presenciais, a partir do 1º domingo de agosto, segurança dos nossos bairros, o diácono Hermir Cardoso, que está hospitalizado. Nós estaremos, então, fazendo esta oração, tá? E também pelos
familiares, irmãos não, familiares da Cristina, está lá em Teresópolis. Deus esteja abençoando também os familiares da Cristina que estão também com Covid, estão se recuperando. Deus seja misericordioso para com cada um deles, recuperando-os completamente desta enfermidade, assolados por esta virose, por essa pandemia, né? pela Covid-19. Nós estaremos então falando com Deus agora. Senhor, louvamos teu nome, te bendizemos, agradecidos por esse dia, agradecidos pelo teu cuidado para conosco, pela tua misericórdia, pela tua assistência, Senhor, porque tu és Deus, tu és maravilhoso, tu tens guiado os nossos passos, tem nos alimentado a cada dia, tem nos socorrido, Senhor, nas horas mais difíceis das nossas vidas. Ó Deus, abençoa, Senhor, agora a todos esses irmãos que foram aqui mencionados, que foram citados um a um. Toma-os em tuas mãos, abençoando, Senhor, a vida de cada um deles, ó Deus, nas suas mais íntimas necessidades. Especialmente queremos pedir pelos enfermos, ó Deus, que estão acometidos desta doença, Senhor. Os enfermos que estão lutando, Senhor, pela vida, pelo bem-estar, pela melhora. Abençoa, Senhor, a todas essas pessoas que estão vivendo esse momento difícil, como nós citamos aqui, os familiares da Cristina. Senhor, tem misericórdia de cada um deles, os nossos irmãos também, os nossos idosos, abençoando a Jaque, o Diego. Tem misericórdia desses irmãos, toma-os em tuas mãos, Senhor, abençoando a gravidez da Jaqueline, Senhor, abençoando, Senhor, essa criança que está sendo gerada no seu ventre. Tem misericórdia, Senhor, dos teus servos ali. Nós pedimos, ó Deus, tu abençoe, Senhor, a nossa nação. Amém. Abençoe, Senhor, o nosso país que passa por esse momento tão difícil, as nossas autoridades, ó Deus. Toca no coração dos nossos governantes, do nosso presidente, ó Deus. Faça-o render-se aos teus pés, quebranta o seu coração, para que ele, ó Deus, mova-se na tua direção, entregue o seu coração a ti, Senhor. Tem misericórdia dos governadores, dos prefeitos, ó Deus, para que sejam sábios, ó Deus, para que trabalhem pelo bem do povo brasileiro. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Abençoa também, ó Deus, o Hermir, tem misericórdia do teu servo, recupera-o para a glória do teu nome. Toma nas tuas mãos as nossas vidas, as nossas famílias, ó Deus, os amigos, familiares, colegas de trabalho, todas essas pessoas, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, recebe a nossa oração. Sabemos que nós nada merecemos de Ti. Tudo que recebemos de Ti, recebemos, ó Deus, por Tua misericórdia e graça e pelo Teu amor para conosco. Louvamos o Teu nome, Te bendizemos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, obrigado mais uma vez pela participação conosco na noite deste dia. Deus esteja abençoando os nossos irmãos que participaram conosco nesta noite. Deus os abençoe abundantemente, tá bom? Nós vamos ter um pós-lúdios hoje, tá? Então aguarde aí, não saia da... Temos um pós-lúdio antes de terminarmos aqui. Deus que nos alcançou com o seu amor, tá? Está sempre comigo, Senhor. Em gratidão, eu canto a Ti com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a Ti. És meu Senhor, meu Salvador. Em
junto a ti nessa noite, Pai, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei se a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Vamos cantar juntos isso? Em gratidão, eu canto a ti com coração, com coração. Venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, és meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor, por tudo quanto deste a mim? Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. Recebe a minha adoração. Toda a tua vida. És meu Senhor. Irmãos, estamos então assim encerrando nosso trabalho dessa noite. Gostaria de lembrar aqui, nós não falamos na hora da oração, estava vendo ali a comunicação da Sueli, a perda do seu tio, né? E na volta para casa, a tia, a esposa dele, perdeu a sua irmã também. Então, um fato assim muito lamentável, né? Nós queremos louvar a Deus e pedir o consolo do Senhor e o conforto do Senhor para a família enlutada, de nossos irmãos da família Velasco, Barreto, né? Velasco e Barreto também, né? Nós queremos agradecer a Deus que tem confortado, tem tocado nos corações dos nossos irmãos, tem tomado nos seus braços a vida dos nossos irmãos. Deus esteja confortando o coração de cada familiar nesse momento, cuidando para que sejam assistidos pelo Espírito Santo do Senhor nesse momento, com o conforto e a consolação do Espírito. Deus os abençoe abundantemente. Amém.